No dia 25 de abril de 1977, os irmãos José de Souza, de 22 anos, Apolinário, de 31 anos, e Firmino, de 38 anos, e também o seu primo Aureliano, de 36 anos, foram a uma ilha chamada Ilha do Caranguejo, perto de São Luís, capital do Maranhão, nos arredores da Baía de São Marcos. Eles costumavam ir para essa ilha para pegar pedaços de troncos de árvores para levar para São Luís, para que fossem vendidas para uso de construção civil de pequeno porte. Importante detalhe é que essa ilha é um lugar praticamente inóspito, por haver muitos mosquitos, lama e muitas árvores. É um lugar em que as pessoas vão somente para buscar madeira ou apanhar caranguejo. José, acompanhado dos outros, foram de barco na tarde, e quando ancoraram em um pequeno riacho dentro daquela ilha, passaram o resto da tarde cortando madeira, até que quando chegou o final da tarde, eles pararam para descansar e comerem suas refeições. No final da tarde, a maré estava baixa e o barco estava na lama. Então, após comerem, por volta das 20 horas, eles decidiram dormir um pouco para esperar a maré subir, assim eles poderiam voltar com os pedaços de troncos para São Luís. Era a rotina daqueles homens, porém, aquela noite seria totalmente diferente das demais. O planejado é que eles acordassem à meia-noite, pois nesse horário a maré já estaria alta. Assim, eles poderiam sair da ilha com o barco e retornariam para São Luís. O Apolinário dormia em um tapete no chão da cabine do barco. Quando ele acordou, ouvindo Aurélio gritando desesperadamente na frente da embarcação. O pior de tudo é que quando isso aconteceu, já eram quase 5 horas da manhã, pois o sol já estava nascendo. Aqui vem o primeiro detalhe estranho. Quando Aureliano foi dormir, ele estava na parte de trás do barco, o que deixou o Apolinário meio confuso. O Apolinário foi socorrer o Aureliano, que estava no chão do barco, perto da carga. O Apolinário perguntou o que estava acontecendo, mas o Aureliano estava confuso e não sabia o que tinha acontecido. Ele apenas gemia de dor. Não conseguia ficar de pé e tampouco ele sabe como ele foi parar na frente da embarcação. O Apolinário percebeu que o Aureliano estava com marcas de queimaduras, enquanto ele ajudava o mesmo a se levantar. O mais estranho é que as roupas do Aureliano estavam intactas. Algum tempo depois, o Apolinário escutou gemidos na parte de trás do barco. Ele foi até a parte traseira do barco e viu Firmino deitado no chão, debaixo da rede de Aureliano. O esquisito é que, a princípio, Firmino foi dormir na parte da frente da embarcação, mas acordou na parte de trás da mesma. Eles trocaram de lugar, porém nenhum deles se lembram em que momento e como isso aconteceu. Para o espanto do Apolinário, Firmino também apresentava queimaduras em seu corpo. Ele estava inchado e a pele da região das queimaduras tinha caído. Ele não conseguia fazer outra coisa senão gemer de dor, e tampouco Firmino conseguia abrir os seus olhos. Apolinário foi até a rede de José para pedir ajuda e lá se deparou com algo terrível. José estava sem vida. Seu corpo estava frio e apresentava enrijecimento. Apolinário era o único daquele grupo que não tinha nenhum tipo de lesão. Foi um momento de puro terror e confusão, pois não se tinha ideia do que tinha acontecido naquele barco, sendo que Apolinário não escutou nada de anormal enquanto ele dormia. Para piorar a situação, a maré estava baixa de novo. Apolinário teve que esperar mais 8 horas até a maré subir de novo, assim ele poderia levar o seu barco até São Luís para que ele pudesse pedir ajuda. Não havia rádio de comunicação para pedir socorro, nenhum kit de primeiros socorros. Apolinário teve a missão mais difícil de sua vida. Por volta das 14 horas, a maré voltou a subir de novo. O barco que ele estava era necessário mais de 3 pessoas para cuidar da vela e outra para cuidar do leme. Foi uma tarefa difícil para Apolinário, mas ele conseguiu fazer isso com muito esforço. Quando ele chegou no porto do Itaqui, em São Luís, ele teve que andar mais 10 quilômetros para pedir ajuda à polícia. Depois de ir até a sua casa para chamar o seu irmão, Pedrinho, e depois eles voltaram de carro para o porto para socorrer Aureliano, Firmino e recolher o corpo de José. Por volta das 21 horas, eles levaram Firmino para o hospital. Somente depois que o corpo de José foi liberado pelo ML, o Aureliano decidiu ser levado para o hospital para ser tratado das suas queimaduras, sendo que ele foi liberado na mesma noite após o tratamento. O Firmino ficou em coma por 1 semana. Ele permaneceu no hospital por mais de 1 mês e muitas vezes ele teve que ser levado para a UTI.
Firmino apresentava queimaduras de segundo grau, porém a mais grave estava no lado esquerdo das costelas, perto da axila esquerda e na testa. Os danos dos músculos do seu braço esquerdo foram tão severos que seus dedos ficaram atrofiados permanentemente para dentro, impossibilitando qualquer tipo de mobilidade. O corpo de José não passou por autópsia porque quando chegou no ML já estava em avançado estado de decomposição devido à exposição ao calor. Porém, um médico que examinou o seu corpo disse que não havia nenhum tipo de hematoma ou qualquer tipo de queimadura como sofrido nos outros dois companheiros. Em seu atestado de óbito, informou-se que José faleceu devido a um acidente vascular cerebral, causado por hipertensão arterial, como consequência de um choque emocional, ou seja, ele viu algo que o chocou tanto que fez com que ele literalmente morresse de susto. José era um jovem saudável e não apresentava qualquer histórico de hipertensão ou qualquer doença grave para que isso acontecesse. Assim concluindo que a causa mortis foi um choque emocional, deixando o caso ainda mais distante de uma solução. A polícia investigava o caso exaustivamente, mas a causa de todo aquele ocorrido ainda permanecia um mistério. Algumas hipóteses foram levantadas. Uma era que um raio cósmico atingiu um barco, porém não foram encontrados vestígios de queimadura no barco, o que era natural se acontecesse se caísse um raio. As roupas de Firmino e Aureliano teriam que estar queimadas também, o que não era o caso. Não foram encontradas nenhuma evidência de que aquele grupo de homens pudessem estar sob efeito de álcool, alguma substância ilícita, e tampouco havia vestígios de briga entre eles. Os 3 sobreviventes foram submetidos à hipnose profunda, mas ainda assim não se lembram de nada daquela noite, exceto que o Firmino murmurou ter uma vaga lembrança de um fogo e depois disso ele entrou em coma. Algum tempo depois, o Apolinário, o único que saiu ileso nessa história, começou a apresentar problemas de saúde. Ele se queixava de fortes dores de cabeça e tinha dificuldades para andar. Logo, ele teve que usar uma bengala para conseguir caminhar. Ele relata que não sabia o porquê disso, sendo que ele nunca teve problemas de saúde que o levasse àquele estado. A família do Firmino relata que após ele sair do coma, ele parecia sempre atordoado e confuso. Ele só voltou ao normal após alguns meses. O Aureliano relata que teve uma recuperação rápida e suas marcas de queimadura praticamente sumiram, e ele pôde voltar a ter uma vida normal. Algumas noites antes disso acontecer, muitos moradores de São Luís afirmaram ter visto luzes estranhas perto da Ilha do Caranguejo e também uma bola de fogo que flutuava sobre a mesma. Esse caso chamou a atenção de um ufólogo norte-americano chamado Bob Pratt, que foi pessoalmente para São Luís do Maranhão dar início às investigações ufológicas. A Ilha do Caranguejo é vista por muitas pessoas como um lugar sobrenatural e amaldiçoado. Muitas pessoas relatam que esse caso ocorreu devido à lenda da bola de fogo, mas tudo são apenas suposições. O que deixa esse caso ainda mais bizarro é que 9 anos depois, em 28 de abril de 1986, aconteceu a mesma coisa com outro grupo de pescadores. Um estava morto e outros ficaram queimados. Apesar de não se saber a causa desse fenômeno, era possível notar um padrão, pois a forma como esse fenômeno ocorreu era idêntica à que aconteceu 9 anos atrás. Importante lembrar que, paralelamente a esse acontecido em 77, se iniciava a Operação Prato no Pará, em que pessoas estavam sendo atacadas por OVNIs, e a operação também não obteve respostas do porquê estavam ocorrendo tais fenômenos. No ano de 1967, Valentina Flores, na época com 24 anos, levava uma vida simples como camponesa em Otoco, próximo a Uyuni, na Bolívia. Ela e seu esposo dedicavam-se à criação de lhamas e ovelhas. Essa era a sua fonte de sustento naquela época, visto que a zona em que eles viviam era bem humilde e eles eram uma família bem pobre. Ela, como de costume, conduzia seu rebanho de ovelhas e lhamas a um pasto que ficava aproximadamente a 1 quilômetro de distância de onde ela vivia com a sua família. Especificamente no dia 10 de março daquele ano, algo inusitado aconteceu que mudou a sua vida para sempre, e até hoje perpetua um grande mistério. No final daquele dia, perto do anoitecer,
Ela, como de costume, ia recolher os seus animais e levá-los de volta ao aprisco. Depois de ter feito isso, ela foi buscar as suas lhamas. Tudo ocorria bem, até que algo chamou muito a sua atenção. Quando ela chegou no aprisco das ovelhas, ela viu que uma tela que parecia de plástico cobria todo o aprisco, e dentro dessa cobertura havia um homem que a princípio ela pensou que fosse um anão, por parecer, segundo Valentina, medir mais ou menos 1,10 m de altura. Aquele ser havia matado as ovelhas e havia tirado seus órgãos. Ele tinha uma espécie de tubo grosso, o qual tinha um gancho na extremidade. Assustada e muito revoltada, Valentina deu um grito pensando ser um ladrão e começou a tirar pedras naquele sujeito para que ele deixasse as suas ovelhas em paz. Ainda mais que elas eram o único sustento da família. Aquele ser, ao ver Valentina, se levantou rapidamente e foi em direção a uma espécie de caixa grande que estava apoiada em 4 hastes. Ele acionou o mecanismo que, em uma velocidade surpreendente, recolheu a tela de plástico que cobria o aprisco das ovelhas que já estavam mortas. A Valentina, quando viu aquele ser de frente, descreve que ele usava um traje escuro, botas marrons, um capacete semelhante a de um astronauta. No alto desse capacete havia uma haste que sustenta uma espécie de pequena antena em formato de S. Valentina descreveu também 2 tipos de cintas vermelhas, cruzadas em forma de X, em volta do peito daquele ser, que sustentava em suas costas uma caixa com um mecanismo estranho, como se fosse uma mochila. O rosto daquele ser era quase pálido, olhos azuis e tinha um bigode ruivo. Ao lado daquele ser, ela viu que havia uma bolsa que estava cheia de vísceras das ovelhas que haviam sido mortas. A pastora entrou no aprisco, se armando de pedras e um pedaço de pau, e começou a jogar naquele homenzinho estranho. Algo ainda mais curioso aconteceu. Ela viu que atrás do aprisco surgiu um outro ser idêntico ao que estava dentro do mesmo. Esse segundo ser saiu correndo em direção a uma colina, sentou-se em uma espécie de cadeira e começou a subir no ar muito rápido e desapareceu, deixando seu companheiro à sua própria sorte. Aquele ser gritava e falava em um tipo de idioma que Valentina não conseguia entender. Ela disse, abre aspas, ele falava comigo em um idioma que eu não conseguia entender. Não era espanhol, nem quechua. Eu estava muito furiosa. Meu Deus, meus animais. Ele matou um por um. Fiquei furiosa. Eu bati em seu rosto com todas as minhas forças. E ele começou a sangrar. Aquele cara continuava gritando, mas eu não conseguia entendê-lo. Fecha aspas. Aquele ser começou a revidar e usou o mesmo instrumento cortante que havia estripado as ovelhas e atirou contra a pobre pastora. Aquele instrumento parecia um bumerangue, pois quando ele se chocava contra a pastora, ele voltava de novo para as mãos daquele ser. Valentina sofreu cortes em seus braços, seu tórax, e por pouco aquele instrumento muito afiado não se encravou em seu peito, graças à roupa grossa que ela estava usando naquele dia. Valentina atirou um pedaço de pau que atingiu o antebraço direito daquele ser, que segundo ela, que acabou se fraturando. Aquele ser começou a sangrar e gritar cada vez mais de dor. Sem poder mais utilizar o seu braço direito e temendo pela sua própria vida, aquele ser com seu braço esquerdo pegou aquele tipo de mochila com mecanismos e se dirigiu até a colina. E assim como o primeiro ser, ele levantou voo com aquele tipo de mecanismo que ele carregava em suas costas, como se fosse uma cadeira, fazendo um barulho ensurdecedor como se fosse um assobio, e desapareceu. Valentina, muito assustada, chamou a polícia. Ela estava desolada, pois havia perdido suas ovelhas. Havia sangue no aprisco. Quando a polícia chegou, foi constatado que 34 ovelhas foram mortas e lhes faltava algumas vísceras, e também boa parte do sangue dos animais. O caso foi tão incomum que o exército boliviano teve que entrar em ação. Foi recolhido amostras de sangue daquele ser, para que fosse feita análise. Valentina foi submetida a vários interrogatórios, e foi até mesmo mantida em vigilância. Com certeza aquele foi um caso que chocou o país, e dividiu opiniões. Continua sendo um dos casos ufológicos mais misteriosos da Bolívia, e continua sem respostas até hoje. Muitos ufólogos afirmam que se tratava de seres de outro mundo devido ao tipo de tecnologia avançada para aquela época. Uma pergunta que não quer calar é: se fosse falso, por que essa pobre mulher inventaria essa história, sendo que ela teve um grande prejuízo financeiro? E quem eram esses seres estranhos? E qual o objetivo desse fenômeno? Valentina era analfabeta. Ela não tinha ideia do que seriam OVNIs.
ela não teria referência para inventar uma história como essa e tão rica em detalhes. Algo notório foi a valentia e coragem daquela mulher ao tentar defender os seus animais de algo que ela jamais viu em sua vida. Hoje eu trago um breve relato sobre o caso ufológico que chocou o município de Itarema, no estado do Ceará. Caso esse cheio de mistérios em que uma criança ficou com marcas e supostamente teve contato com seres desconhecidos, segundo o relato da mesma e de outras crianças. No ano de 2008, nessa cidade, muitos moradores relataram que viram luzes estranhas no céu, e muitos alegavam ser discos voadores, o que causou pânico na população. Muitas pessoas evitavam ao máximo sair de casa com medo dessas tais luzes misteriosas. O ápice desse caso aconteceu em uma localidade chamada Córrego do Salgado, a 25 quilômetros da sede do município de Itarema, onde 3 garotos tiveram contato com seres que eles alegam que não são seres humanos, e um desses garotos, o Janiel, que na época tinha 6 anos de idade, sofreu um corte por parte de um desses seres. Exatamente no dia 2 de novembro, lá pelas 7 horas da noite, os garotos José Felipe, Gilmário e Janiel estavam brincando em um local um pouco afastado de onde eles moravam. Importante lembrar que a zona em que eles viviam era rural e quase inabitada. Era costume que eles brincassem naquela região e nunca viram nada de anormal, até que naquele dia algo estranho aconteceu. Segundo os garotos, uma luz estranha apareceu no céu. A luz estava se aproximando dos meninos. Eles relataram que ela parecia piscar, e quando essa luz chegou mais perto deles, os meninos puderam perceber que se tratava de algo sólido, aparentando ser uma máquina. Eles relatam que essa suposta máquina tinha algumas janelas cor de botijão de gás. Em outras palavras, aquele objeto tinha cor metálica. Segundo eles, aquele objeto estranho emitia um barulho que parecia um chiado, e quando aquele objeto chegou bem perto dos garotos, ele ficou pairando no ar bem próximo ao solo e aos meninos. Quando essa suposta máquina estava bem próxima dos meninos, um homem saiu de dentro dessa máquina após uma porta se abrir, e outro ficou na porta da mesma. Segundo os garotos, esses homens tinham uma aparência totalmente anormal. Eles tinham orelhas grandes, uma boca pequena, cabeça grande, olhos grandes, magros e tinham unhas de galo, referência que eles usaram para dizer que esses seres tinham unhas muito grandes. Um dos seres se aproximou do Janiel e começou a examiná-lo com muita curiosidade. Os garotos assustados tentaram se aproximar para tirar o Janiel de perto daquele ser estranho, mas não conseguiam. Eles relataram que um tipo de vento não os deixava se aproximar do garoto. O Janiel também parecia curioso ao ver aquele ser, mas foi nesse momento que ele tentou correr, mas aquele humanoide o segurou, e devido a isso, o menino ficou com marcas de arranhões em seu corpo devido às garras daquele humanoide. Logo em seguida, aquele ser estranho tirou o que parecia um canivete de sua boca e começou a cortar o Janiel embaixo do seu braço direito, e parecia ter coletado sangue para a amostra. Assustados, os meninos correram para a casa do seu avô Nelson Ribeiro, que na época tinha 70 anos de idade. Ele estava ausente no momento que isso aconteceu, mas após algum tempo, ele chegou e contaram para ele o que tinha acontecido. Mas a princípio ele não acreditou na história dos garotos. O corte que Janiel sofreu embaixo do braço não sangrava, e ele relata que não sentia dor. O avô de Janiel acreditava que o menino deveria ter se ferido enquanto brincava e estava inventando uma desculpa. Mas o que o deixou encucado e com a pulga atrás da orelha é o fato daquele ferimento não sangrar e o Janiel não reclamar de dor. Janiel foi levado para um hospital para tratar o ferimento, e quando ele foi atendido no hospital, percebeu-se que no local do corte havia uma espuma. Parece que essa espuma, de uma certa forma, servia para a ferida não se infeccionar. O menino passou por uma pequena cirurgia e levou 9 pontos no local do corte. Em nenhum momento o garoto reclamava de dor e estava aparentemente saudável, como se nada tivesse acontecido. Essa história percorreu a região e chamou a atenção de José Agobar, um engenheiro
professor da Universidade Federal do Ceará e ufólogo. José falou com várias testemunhas dos fenômenos estranhos que ocorriam naquela cidade. Ele entrevistou Janiel e sua família, e enquanto ele coletava o depoimento do garoto, ele fez uma gravação em vídeo. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link para que vocês possam ver a entrevista do ufólogo com o menino. Levantou-se uma teoria de que esses fenômenos ufológicos aconteciam de 10 em 10 anos. Então, o garoto seria contatado novamente por esses seres 10 anos após o ocorrido. Porém, isso não se concretizou. Em dezembro de 2016, o garoto Janiel, já adolescente, estava utilizando uma espingarda socadeira. Por ser uma arma antiga e talvez por falta de manutenção, a arma disparou acidentalmente e o tiro saiu pela culatra e atingiu o rosto do Janiel. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu e faleceu. Bem, esse é o caso que eu trago hoje para vocês. Deixe o seu comentário sobre o que você acha desse ocorrido, se você já ouviu falar sobre esse caso. Comente também se teve algum detalhe que não foi mencionado nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não tem intenção de fazer você acreditar nessa história ou tampouco desacreditá-la. É um assunto que eu deixo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Me despeço de todos. Boa noite.